professora. É possível uma virada cosmofílica? Eu preciso acreditar nessa virada, senão a gente vai continuar no imobilismo, né? Eu penso que a gente tem que vencer, tem que romper essa engrenagem colonialista. Segundo Bell Hooks e Renato Nogueira, as sociedades afetivas podem ser uma ferramenta revolucionária, né? Nós precisamos trabalhar na descoberta do amor próprio, que não é o amor narcisista, mas a sensibilidade organizada pela combinação da confiança, do compromisso, do cuidado, do respeito, do conhecimento e da responsabilidade, e construída coletivamente, porque amor próprio não é construído no individual, não é na solidão, é construído no coletivo. As dores e as cicatrizes das vidas não são curadas no isolamento, né? Como está estudando um aluno do nosso PPGF-HC, aluno orientando o professor André Matede, o Domingos, ele diz que é preciso lamber as feridas colonialistas em comunidade. Portanto, nós precisamos introduzir ativamente em nossas vidas padrões de pensamento e de comportamento positivos, e quem diz isso é a neurociência. Vejam que as notícias de maior impacto da educação brasileira são negativas. A professora que apanhou, como da Ibope, a professora que apanhou em sala de aula, claro que isso precisa ter visto, discutido, mas isso não pode tomar conta das nossas vidas a ponto de eu entrar em sala com medo de apanhar do aluno ou do pai do aluno, né? É a permanente sociedade em crise que é veiculada, que é posta para nós cotidianamente, né? E nós precisamos transformar essa sociedade em crise numa sociedade estável, onde problemas e tensões façam parte da dinâmica circular da vida, com início, meio e fim, que devam ser pensados e resolvidos coletivamente. Ou seja, a ética da floresta precisa se sobrepor à ética do deserto. E nós precisamos operar com essa ruptura da cosmovisão do paraíso. Se eu tenho uma escola que funciona bem, né, nessa perspectiva de circularidade, e acontece um problema, bom, a escola não é perfeita. Olha quantos problemas. Eu escutei muitos meus colegas, quando eu estava no ensino da educação básica, os alunos antigamente eram melhores do que os de hoje. Eu não sei o que é antigamente, eu sou historiadora, mas não sei o que é antigamente. Eu sempre dizia, não, as minhas crianças, os meus adolescentes, que eu tinha sentimento de posse em relação a eles. Os meus adolescentes são muito melhores que os de 10 anos atrás. Os que eu ensino hoje são infinitamente melhores que os de 10 anos atrás. Eu tendo a achar que o presente é muito melhor que o passado. Para mim, os meus alunos do PPGF-HC são muito melhores do que os alunos que eu tive nos outros programas. Enfim, recordo-me bem da professora Tereza Fachada, que uma vez foi entrevistada, uma colega do Rio, e perguntaram para ela, o que é que de melhor tem nessa escola? Ela respondeu de imediato, os alunos, né? Ou seja, a gente precisa provocar a ruptura com a percepção do magistério como sacrifício, sacerdócio. Eu acompanhei bem os professores reivindicando salários, e quem estava do outro lado da mesa dizendo assim, nossa, os professores agora só fazem tudo por dinheiro, perderam aquela missão nobre do magistério, né? Não é do sacerdócio. Bom, já arrumando para a conclusão, que eu falei demais, eu trago aqui a provocação de sentimentos como o amor, pensando como o Renato pensa, com a sua potência catalisadora, porque eu acho que nós precisamos encontrar, não é a síndrome de Poliana, não é ver tudo bom quando tudo está ruim, não é isto. É que a nossa energia, que os nossos ambientes de trabalho na educação, eles sejam mais floresta e menos deserto, né? Mais partilha e menos disputa, mais construção coletiva do que brilho individual. Porque eu penso que exercitar essas habilidades é uma estratégia revolucionária e precisamos de estratégias revolucionárias para vencer os nossos desafios, para reorganizar aquilo que é problemático, e precisamos valorizar, sim, as boas experiências da educação brasileira, né? Parar de achar que a Dinamarca é o modelo, que a Coreia do Sul é o modelo. Ok, são modelos muito interessantes para a gente conhecer,
Mas o nosso modelo é extraordinário também, né? A educação brasileira, essa universidade, ela é extraordinária. O SUS é extraordinário. Então, nós precisamos colocar na ordem do dia as nossas ações que estão dando certo, não perdendo de perspectiva de que sempre vamos precisar fazer ajustes, né? Que possamos trazer o amor como combate ao ódio, à intolerância. E me vem agora à mente aquela imagem do filme Ainda Estou Aqui, né, que ganhou o Oscar, onde a Eunice Paiva chama os filhos e, no momento de tirar uma foto, um momento dificílimo, que a família atravessava, e ela diz, sorriam, vamos aparecer sorrindo, porque quem nos oprime não quer ver o nosso sorriso. Né? Nós sabemos que o Estado opressor, a estrutura opressora, não quer o riso, não quer o sorriso, não quer a felicidade, não quer o amor, porque todas essas são armas revolucionárias. Muito obrigada. Então, dando continuidade, tecnologia ajude. Vamos, depois da fala, agradecer a fala da professora Selma Venco, agradecer a fala da professora Renilda Barreto, e vamos para a apresentação do professor Kabengele Munanga. Hoje cedo eu mandei uma mensagem para o professor, e eu disse assim, o senhor quer ser apresentado como? E ele disse, você não quer que eu diga como eu quero ser apresentado? Então, dos 3 palestrantes, eu escolhi a apresentação, que é a apresentação oficial do currículo Lattes, porque se eu fosse escolher a apresentação, levando em consideração o amor, a afetividade, com certeza eu não conseguiria dar conta. Então, sigamos. O professor Kabengele Munanga, na verdade, dispensa apresentação, na minha compreensão, mas vamos seguir o ritual. É brasileiro por naturalização desde 1985, nasceu na República Democrática do Congo, onde se graduou em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Oficial do Congo. Foi nessa universidade que iniciou sua carreira acadêmica como professor assistente. Em 1969, recebeu uma bolsa de estudos do governo belga para iniciar seus estudos de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde permaneceu de 1969 a 1971. Nesse tempo, foi pesquisador do Museu Real da África Central, em Tervuren, Bruxelas, onde se especializou em estudo das artes africanas tradicionais. No entanto, por questões relacionadas à ditadura militar instalada em seu país, teve que voltar sem terminar o doutorado. Entre os anos de 1975 a 1977, com bolsa concedida pela Universidade de São Paulo, concluiu seu doutorado na USP, em Ciências Humanas, área de concentração em Antropologia Social. Foi professor visitante na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, a professora Egna Thelma, toda exibida, me contando isso, que ela descobriu essa semana, almoçando com o professor. Cadê a Egna Thelma? Muito bem, professora. Na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique, professor associado na Universidade de Montreal, no Canadá, onde ministrou seminários, além de orientar projetos de mestrado e tese de doutoramento na Faculdade de Ciências das Religiões. Fez a maior parte de sua carreira acadêmica como professor efetivo na Universidade de São Paulo, de 1980 a 2012, de onde se aposentou como professor titular, atuando principalmente nas áreas de antropologia da África e da população afro-brasileira, com enfoque nos seguintes temas: racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturalismo e educação das relações étnico-raciais. Organizou o livro Superando o Racismo na Escola, que foi o primeiro a introduzir a questão racial nos temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais. Ocupou cargos de diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, é autor de mais de 150 publicações entre livros, capítulos de livros e artigos científicos. Recebeu vários prêmios e títulos honoríficos, entre os quais a Comenda da Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República Federativa do Brasil.
Peço desculpas. Grau de oficial de ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, do Palácio Troféu Raça Negra, pela Afro-Braz e Faculdade Zumbi dos Palmares, homenagem como decano em estudos antropológicos pelo Departamento de Antropologia da USP, homenagem da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, a DUSP, em 2012, entre outras. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas e políticas afirmativas. Em setembro de 2016, recebeu o título de cidadania baiana pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Foi professor visitante sênior na nossa irmã, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, através de uma bolsa CAPES. Em 29 de junho de 2018, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos pela USP 2017. E temos a honra de ter o professor Kabengele Munanga como professor visitante na Faculdade de Educação durante um ano inteiro, no programa, no PPGE FHC. Com a palavra, o professor Munanga. Bom, eu sou um analfabeto digital, é por isso que vou ficar preso a meu texto. Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer na pessoa da professora Nancy, digníssima diretora da FACED, honroso convite para proferir essa aula inaugural junto com colegas professora Selma Renilda, cujas aulas muito nos enriqueceram. Essa aula inaugural, que eu vou dizer? Não vou dizer novidade, vou continuar a chover no molhado, porque é importante também chover no molhado. Então, quero, além de cumprimentar minhas duas colegas, cumprimentar também todas as pessoas presentes, nossos estudantes, clientela mais nobreza de uma universidade, porque sem vocês, estudantes, nossos professores, a gente não existiria. Então, quero também cumprimentar aqui a professora Maria Inês, do Programa de Pós-Graduação em Difusão Cultural, que faz parte desse processo que me trouxe de novo aqui como professor visitante. Cumprimentar uma pessoa muito importante também no meu passado nessa universidade. Anos atrás, eu já preenchi esse auditório, pessoa de pé, com a cumplicidade da professora Maria Cecília de Paula, aqui presente, em uma de suas aulas, com a colaboração da professora Elizabeth de Jesus da Silva. Então, fiquei muito contente de ver que você veio, voltando da viagem para me cumprimentar. Então, o racismo constitui um dos graves problemas que atormenta a nossa sociedade. E nós acreditamos que a educação pode contribuir em seu combate. A questão que se coloca é saber como e que tipo de educação. Os seres humanos, como os outros animais que vivem em nossa galáxia, ou seja, no planeta Terra, têm seus comportamentos guiados pelo instinto, um princípio natural hereditário que comanda as reações primárias para a sua sobrevivência em relação ao meio ambiente e em relação aos outros seres vivos, plantas e animais. Mas, além do instinto, os seres humanos têm algo a mais muito importante: a razão, a racionalidade.
Graças à razão, eles criaram em toda a sociedade de todos os tempos regras de condutas que os diferenciam dos animais e que lhe permitem viver juntos. Graças à razão, seres humanos inventaram sociedades que evoluíram em história e criaram culturas, isto é, um conjunto complexo que compreende instituições, lei, arte, religiões, ciências e tecnologias, costumes e tradições transmitidas de geração em geração através da educação, que é também um componente da cultura. Assim, cada geração, mesmo evoluindo, não precisa reinventar tudo para a sua sobrevivência. Apesar das culturas terem evoluído no tempo e espaço de acordo com a história, as condições, as necessidades de cada sociedade, nota-se a existência em muitas sociedades da ausência da igualdade de tratamentos ou de direitos perante as leis entre os cidadãos. Sistemas monárquicos onde os reis e príncipes tiveram direitos quase divinos sobre a vida e a morte de seus súditos, se desenvolveram em muitos cantos do universo. Exemplos das sociedades aristocráticas, onde a nobreza e o clero tinham direitos e privilégios que os cidadãos comuns não tinham, pululam na história da humanidade. Na atual conjuntura política brasileira, a palavra democracia é pronunciada dezenas de vezes por dia, nas mídias e redes sociais, conversa cotidiana entre cidadãos, nos debates acadêmicos e intelectuais, entre outros. Mas, para a maioria dos países que nasceram das heranças coloniais, como o Brasil e dos países da América dita Latina e da África subsaariana, a palavra democracia só poderia ter sentido depois das independências políticas, com o nascimento de regimes republicanos. No entanto, os golpes militares e as guerras civis que se sucederam em alguns desses países devem ter atrapalhado e atrasado o processo de construção dos regimes democráticos. Mas a partir da nova Constituição brasileira de 1988, o processo de construção democrática no Brasil recebeu um novo fôlego, com as eleições diretas que garantiria a participação de todas as pessoas, todas as classes e segmentos sociais, branco, negro, indígena, homens e mulheres, sem discriminação. É teórica, porque na prática não funciona bem assim. Mesmo assim, ainda fica colocada a questão de saber como fazer para construir um modelo de democracia que beneficia nossas diversidades e nossas diferenças. Não basta a retórica ou o discurso de confissão do nosso racismo a brasileiros, que, embora necessário para conscientizar e politizar, não são suficientes. É preciso passar da retórica e dos discursos à ação transformadora cujos caminhos são conhecidos. As leis que funcionam, a educação e as políticas públicas, todas articuladas em torno de um projeto político de mudança e transformação profundas da sociedade. Perante a lei, somos iguais, e qualquer prática de discriminação racial flagrante é um crime indescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Essa lei está inscrita na nova Constituição Brasileira de 1988, considerada como a mais democrática comparativamente às anteriores. No entanto, essa lei é como uma letra morta que precisa ser reanimada para funcionar verdadeiramente.
A educação é um dos caminhos mais clássicos para lutar contra todos os tipos de preconceitos, porque é através da educação que se formam indivíduos preconceituosos, racistas, sexistas, machistas, homofóbicos e misóginos. Só a educação pode desconstruir e reconstruir os monstros criados através dela. Mas a questão, novamente, é saber que tipo de educação construir. Certamente uma educação não baseada no único modelo eurocêntrico que dominou muito tempo a educação tradicional de jovens brasileiros e brasileiros, mas sim uma educação multicultural, que integra todas as raízes formadoras da sociedade brasileira. Uma educação que integra as histórias e as culturas dos ancestrais dos povos originários, africanos, europeus e asiáticos, que aqui se encontraram em condições históricas diferentes e construíram o Brasil atual. No entanto, penso que devemos, antes de trabalhar as propostas de uma educação antirracista, saber, primeiramente, o que é o racismo, suas características e suas manifestações nas sociedades brasileiras, que é historicamente diferentes dos Estados Unidos durante o sistema de Jim Crow, praticado no sul daquele país, e do racismo praticado no regime do apartheid na África do Sul, para não cair nas generalizações abstratas que não condizem com as peculiaridades do nosso racismo. Às vezes, no Brasil, as pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, podem sofrer discriminação racial sem perceber. As pessoas brancas podem discriminar pessoas negras sem ter consciência de ter praticado uma discriminação racial. E quando as vítimas reagem, eles dizem que são complexadas ou fazem discurso de vitimização, pois o problema está em suas cabeças. Por isso, costumo dizer que o racismo brasileiro é um crime perfeito, pois mata como um carrasco. Ele mata sempre duas vezes. A segunda pelo silêncio. Mata ao mesmo tempo a consciência das vítimas e a consciência das pessoas discriminadoras. As leis resolvem a questão? Pergunta. Não, porque as leis não atingem o terreno dos preconceitos, que são atitudes preconcebidas e introjetadas em nossas cabeças pela educação, e que podem ser ou não verbalizadas. As leis só lidam com os comportamentos discriminatórios que são observáveis e mensuráveis, portanto podem ser reprimidos. Como diz Nelson Mandela, nenhuma criança no mundo nasceu odiando outras crianças por causa das diferenças somáticas ou da cor da pele. O faz porque recebeu uma educação preconceituosa que não valoriza a diversidade que constitui a riqueza coletiva da humanidade. Só a própria educação tem esse poder. Mas, novamente, que tipo de educação? Pois tem tantas famílias quantos modelos de educação. E tantas escolas quantos modelos de educação. Daí a dificuldade que os educadores, as educadoras, têm para saber por onde começar. Pois eles e elas não têm receitas prontas para aplicar. De fato, a educação começa no lar, antes de ser assumida pela escola. Nesse sentido, uma criança que chega na escola
não é mais um terreno virgem, porque os pais já começaram a plantar nela antes da escola formal. Mas será que nessa educação que começa na família, os pais plantaram a semente da diversidade e das diferenças que seus filhos se encontrarão nas sociedades em que vão viver e se desenvolver? Pelos depoimentos que a mim chegaram, muitos pais não falam do racismo com seus filhos e família, o que é confirmado por Eliana Cavalheiro em seu livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. E quando a criança sai de sua família para iniciar sua formação escolar primária, onde se forma a cidadania, ele encontra, ora, o silêncio por parte dos professores educadores, ou quando termina sua alfabetização e começa a ler, ele se depara com livros de conteúdos preconceituosos e racistas, que ele ainda não tem consciência crítica para rejeitar, mas que geralmente acaba introjetar como natural sua inferioridade ou superioridades em relação aos seus colegas, os seus colegas de cor da pele diferente. Assim, começa o longo processo de alienação de uns, os negros, e de hierarquização em superior e inferiores, de acordo com a cor da pele. As crianças, ou melhor, os jovens negros, que ingressavam na escola, não via seus rostos no espelho da escola, pois a história de seus antepassados não era contada ou ensinados. Ou quando era contado foi de ponto de vista eurocêntricos, preconceituosos e racistas, que acabava baixar sua autoestima, enquanto a autoestima do colega branco era positivamente dilatada. Psicologicamente, isso acaba interferindo negativa e positivamente na aprendizagem de ambos. São numerosos casos que, às vezes, as crianças negras se recusam de ir para aquela escola, mas nem sempre explica por quê para seus pais. Foi com essa consciência, ora nesse silêncio escolar, ora no conteúdo racista e preconceituoso de muitos livros didáticos, né? Acho que a pesquisa do Ana Célia, da UNEB, mostrou quantos livros didáticos eram repletos de preconceito. Então, fui com consciência, ora nesse silêncio escolar, ora no conteúdo racista e preconceituoso de muitos livros didáticos que o movimento negro conseguiu em sua luta, que vem das gerações anteriores, a levar à promulgação das leis 10.069/03 e 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana, da diáspora e dos povos originários no ensino brasileiro, fazendo com que a escola, como instituição, possa assumir o que deixou de fazer por causa do nosso mito de democracia racial brasileira. Se o mito dizia que não há democracia, então, porque instituir leis e uma escola antirracista. Então, essas duas leis constituem uma espécie de guarda-chuva, embaixo do qual muitos educadores de várias escolas públicas e privadas começaram a se debruçar para construir uma nova educação cidadã que pensamos ser antirracista. É um caminho cheio de pedras e de espinhas, acredito eu, que devemos aprofundar com base nas pesquisas críticas e levantamentos que permitem corrigir os rumos
e reformular novas estratégias. O que está em jogo é a defesa, é a construção de uma educação que dá valor à diversidade histórica e cultural e ao conhecimento do outro, visando todas as formas de comunicação intercultural. Está também em jogo a vontade de corrigir as desigualdades de situações e de chances entre brancos e não brancos.